Mas eu estou tendo um prazer enorme nesse nosso bate-papo de hoje de receber o Rafael Brito. O Rafael, que é o secretário de Trabalho. É trabalho e emprego, é? Trabalho e emprego. Trabalho e emprego de Alagoas. Não é brincadeira, não. E que mostra todas as dificuldades para se levar uma ação como essa pela frente, mas também mostra os avanços que consegue, apesar das dificuldades. Aí o tal do relatório que estava no banco de trás do carro já está aqui, então vamos falar sobre ele. Vamos sim. Esse relatório, Geraldo, ele é produzido mensalmente por um departamento lá dentro da Secretaria que é chamado de Observatório do Trabalho. O Observatório do Trabalho, ele é formado por pesquisadores em parceria com a FAPEAL, e os pesquisadores são professores da Universidade Federal de Alagoas. Muito bom. São 2 professores doutores da Universidade Federal de Alagoas. O que é que o relatório faz? Ele subsidia o governo com informações sobre o nosso mercado de trabalho. Ok. Então, o que é que a gente está fazendo agora? Mensalmente, ele dá o relatório normal do observatório, da análise dos números do CAGED, que é o número do Ministério do Trabalho, e aí a gente está focando agora para que trimestralmente ele quebre esse relatório em um setor. Por exemplo, o primeiro relatório que eles vão me entregar é agora, porque o observatório estava também desativado e a gente reativou ele agora. Então, o primeiro relatório que eles vão dar é sobre o setor do turismo. Então, a gente vai ter o relatório sobre empregos geral em Alagoas e vai ter um relatório mais segmentado só sobre o setor do turismo. Depois, a gente passa para o setor do comércio. E aí, a cada mês, a gente vai ter o geral e de um setor. O geral e de um setor. E esse setor vai ficar trimestralmente. Eu acho que assim, a gente vai colocar o nosso observatório... Você consegue segmentar. Exatamente. Muito a gente bem. vai poder ter informações, a principal... e a segmentada, né, pelo setor. Aí esse aqui é o relatório de junho de 2015, que tem todos aqueles números que eu lhe falei. Certo. Em junho de 2015, Alagoas teve 7.861 admitidos e 9.507 demitidos, o que gerou um saldo negativo para o mês de junho de 1.600 alguma coisa. Né? Os setores que se destacaram negativamente foi a construção civil, que aí é mais... Em todo o Brasil. Em todo o Brasil, não é o caso só de Alagoas. Exatamente. E aí começou o setor que vinha segurando Alagoas e segurando os números positivos, que foi o setor de serviço. O setor de serviço contribuiu esse mês com 30% dos postos fechados. De um modo geral. De um modo geral. Mas o setor de turismo caiu também. O setor de turismo ainda não. Ele tem se segurado. Primeiro porque julho a gente tem uma alta estação, digamos assim. Por conta disso sim. E segundo, o que vai ajudar Alagoas nesse segundo semestre é a alta do dólar. Porque com o dólar mais alto, muita gente deixa de viajar para o exterior e passa a viajar dentro do Brasil. E Maceió é um dos pontos hoje mais visitados do país. Não tenha dúvida. Então, assim, eu acredito que em termos de posto de trabalho, o setor do turismo esse ano vai contribuir positivamente. Eu só queria abrir um parênteses para dizer, em contrapartida, você vê que o aeroporto Zumbi dos Palmares, aeroporto internacional de Zumbi dos Palmares, não tem mais um voo internacional. É verdade. Eram 28 voos e não tem mais nenhum. Isso é um absurdo, né? É verdade, Geraldo. E o governo, né, o novo governo, tão atento a essas situações. Você viu que o governador, há uns 15 dias, já baixou o ICMS para o combustível da aviação. Combustível, não pode acontecer negócio desse. Alagoas tinha um dos ICMS mais caros na aviação, o que torna mais caro uma companhia fazer um voo para Alagoas. Se a gente quer atrair pessoas de fora para vir a Alagoas, seja turismo interno ou externo, como é que a gente pode ter uma alíquota de ICMS mais alta do que os estados vizinhos? Eu vou mais além, Rafael. Ele foi de uma inteligência fundamental. Porque na hora em que descobrirem que aqui pode ser um posto de abastecimento, passa a ser uma escala. Exatamente. Porra, se o ICMS aqui baixou, passa a ser uma escala, gente. Exatamente. Então é isso que o governador foi de uma inteligência fantástica nisso. Exatamente. Eu não sei se, eu acho que sim, a Janine Pires, que está à frente do turismo também, eu acho que as pessoas que estão lidando com o turismo hoje pararam para pensar nisso. Agora tem que aproveitar para buscar mais coisas. Essa redução do ICMS já era um pedido do trade turístico por muitos anos. Que o governo anterior nunca atendeu. Não, nunca atendeu a nada. Exatamente. Nunca nem mexeu com malha aérea. E esse governo atendeu agora, tão rapidamente. Outra grande demanda do trade turístico
foi justamente a questão do saneamento básico, que o governador também já anunciou na sexta-feira passada R$1 bilhão de investimento para fazer o saneamento básico dessa parte baixa de Maceió, que é a parte turística, é a parte onde os esgotos estão caindo nas praias, é a parte onde atrapalha na percepção do turista quando vem dar um mergulho numa... Porque orla dentro da cidade não tem orla mais bonita do que a nossa, não existe, não. Orla dentro de cidade não existe. Eu queria um pouco mais além. Nós temos 230 quilômetros de litoral aproveitável. É verdade. Fora a orla da cidade, nós temos 230 quilômetros aproveitável. Você vê, semana passada eu estava com o George Santoro, que é o secretário da Fazenda, e o George vem de fora, né? George é carioca. E ele tem feito muito turismo, né? Para conhecer o estado, enfim. E o Jorge comentou, Rafael, vocês têm aqui museus maravilhosos. Eu não entendo como os museus daqui não estão dentro das rotas turísticas. Ele disse, eu mesmo fui lá naquele museu lá que tem o chapéu, a espada do Lampião, tirei foto com o chapéu com a espada do Lampião. Todo mundo que vier do Brasil aqui vai querer conhecer o museu que tenha essas, porque o Lampião é uma figura nacional, não é uma figura de Alagoas. Então eu acho que esse governo está tendo um cuidado de diversificar até essa questão turística, porque não adianta também a gente só trazer turista para cá para tomar banho de praia. Não, inclusive eu queria até falar com você sobre um assunto que no final vai dizer respeito a você. Vai dizer respeito a esses números, sem dúvida alguma. Eu tenho achado assim, e eu tenho postado artigos e tenho falado sobre isso. Eu tenho achado esse governador de uma coerência, sabe, de uma tranquilidade em pensar incrível. Essa semana, ontem, se não me engano, eu escrevi sobre um assunto que é o Canal do Sertão. Eu me bati durante todo o governo passado, eu dizia assim, como é que se constrói um canal do sertão e não se faz os projetos estruturantes para acontecerem nas margens do canal do sertão? Isso tem que ser feito paralelamente. Aí tem 65 quilômetros de água e não tem projeto estruturante. Aí o governador chama essa semana a Aparecida e diz, eu quero projetos de produção para o canal do sertão. Exatamente. Pô, acordou. Exatamente. Um governador acordou e o outro não fez nada. O governador, ele tem dito muito nas reuniões, quando se fala em Canal do Sertão, que ele fala, Alagoas, ela não precisa de outro rio. O Canal do Sertão ele não pode ser um rio. Claro que não. Não adianta você ter um canal com 100 quilômetros passando água tirando dentro. Água do São Francisco à toa. Você tem que ter justamente os projetos que vão estruturar e que vão fazer com que o desenvolvimento econômico chegue naquela região. Agora veja o que isso pode acarretar para você. Milhares de postos de trabalho. Milhares de postos de trabalho. Sem dúvida. Se nós estamos em processo de diminuição da construção civil, isso é construção civil também, o projeto estruturante. Isso é agricultura, isso é produção, produtividade. Pelo amor de Deus. Parabéns, governador. Claro, eu acho que o governador tem sido uma coerência muito grande e numa grandeza de pensamento também, como nunca a gente tinha visto. A verdade é essa. Então, não adianta você ter um canal, você tem que ter os projetos estruturantes do canal. Exatamente, não existe. Você tem um sertão que tem uma história de sofrimento e você tem como hoje dar àquela família, aquelas pessoas que estão lá, uma situação que melhore efetivamente a vida deles. Melhore o desenvolvimento econômico da região, que produza, por exemplo, fruticultura. Fruticultura é extrema, um cultivo que é extremamente, que usa muita mão de obra. Exatamente. Então a gente pega uma faixa daquela e faz um campo de fruticultura. Rapaz, Juazeiro na Bahia, as baixas do Rio, Petrolina estão dando exemplo disso, de fruticultura, de vinho, de tudo dando exemplo. Por que Alagoas tem que sair por último, né, Geraldo? Por que sair por último? Pois é. E por que a nossa Secretaria do Trabalho, tão bem dirigida por vocês, junto com um governador jovem, com cabeças como essa, não vão fazer isso? Vão. Tem que fazer. Tem que fazer. Tem que fazer. Né? Aí diz, não, é porque está tudo diminuindo. Então vamos buscar onde é que a gente pode aumentar. Isso. A gente tem onde pode aumentar. Eu acho que a mensagem do governador para todos os secretários ela é muito clara. A gente não pode se aquietar em momento algum. A gente tem que estar sempre mudando e buscando coisas novas para, primeiro, enfrentar as crises que vão acontecer sempre e buscar soluções novas para os velhos problemas. Verdade. Não adianta a gente ficar tentando soluções que já foram testadas no passado e que não deram certo. A gente tem que trazer soluções novas que podem não ter existido em Alagoas, mas que já tem vários outros estados que já fizeram e deram certo. Com certeza. A gente não precisa inventar a roda, a gente pega projetos estruturantes que já deram certo em vários outros locais, adapta a nossa realidade e vai dar certo, vai melhorar a vida das nossas pessoas. O velho Chacrinha na televisão dizia assim,
na TV nada se cria, tudo se copia. Eu acho que na vida nada se cria, tudo se copia. É verdade. E qual é o problema de copiar o que é bom? Nenhum. Você viu algum? Nenhum. As grandes empresas fazem isso. Fazem isso. É o chamado benchmarking. As grandes empresas fazem benchmarking. Exatamente. Tem até a questão da vigilância industrial. Exato. Eles procuram saber os segredos. Então é uma coisa que já se faz na iniciativa privada. E é público e notório que a iniciativa privada, em termos de gestão, ela é muito mais adiantada do que o serviço público. Agora eu te pergunto uma coisa, Rafael. Como é que você, como secretário do Trabalho, se sente dentro dessa organização que é o governo? Você sabendo que você precisa desses números, mas que esses números não dependem só de você. Dependem de um colegiado de ações. Isso. Né, não só do governo, mas também da iniciativa privada. Isso. Não é verdade? Isso. Muito bem. Eu acho que essa tem que ser uma das secretarias mais importantes desse governo no que diz respeito a cutucar os outros. Bem falado, Geraldo. Você tem um conhecimento grande na área do trabalho. E a gente tem procurado fazer interlocuções com todos os setores. Perfeito. A gente tem conversado muito com iniciativa privada, muito com outros órgãos, com outras secretarias de trabalho, seja daqui de Maceió, de outras prefeituras de interior. Eu acho que o Conselho do Trabalho, o Conselho Estadual do Trabalho, que também estava um pouco parado, a gente está buscando dar um dinamismo maior para ele, inclusive está em ampla discussão dentro do Conselho, com seus conselheiros, uma política estadual do trabalho que não existia. Então, acho que tem que primeiro partir desse... O Estado de Alagoas tem que ter uma política estadual para o trabalho. Sem dúvida. Não é esse governo, é para uma política de Estado. De Estado. Para que o Estado tenha uma maneira de capacitar melhor o seu trabalhador, de fazer iniciativas que possam gerar novos postos de trabalho. Com certeza. Que os postos do Cine possam estar mais presentes, mais acessíveis à vida do cidadão. Que o empreendedorismo e o surgimento de novos negócios possam fazer parte do dia a dia de Alagoas. Porque isso é um caminho, por exemplo, para enfrentar uma crise e enfrentar um momento de fechamento de postos de trabalho. Por que não o empreendedorismo? Com certeza. Por que não o microempreendedor individual? Por que não a micro e pequena empresa? Que é a grande solução. Por que não o cooperativismo? Por que não o associativismo? Por que não o cooperativismo? Exatamente. Porque a gente está tendo que sempre... Eu não estou dizendo que não é importante, é de extremamente importância trazer grandes indústrias e grandes investimentos para o nosso Estado. Mas isso é mais um. Isso não pode ser a única política de Estado para gerar emprego, como foi no governo anterior. Essa não é a política única e exclusiva para a geração de emprego, até porque ela funciona como geração de renda, como desenvolvimento econômico, mas como geração de postos de trabalho, essa política não funciona. Porque uma grande indústria hoje vem a Alagoas, faz um grande investimento, mas ela gera 50, 60, 100 postos de trabalho. Olha, eu vou contar uma história que depois eu conto por fora, da qual foi partícipe há uns 12, 13 anos atrás, Otávio Lessa, meu chefe hoje no tribunal, presidente do Tribunal de Contas. Quando eu apresentei um projeto de cooperativismo para o Estado, para o governo do Estado. E foi ele que provocou uma reunião minha com 7 secretários, apresentando esse projeto que está em livro, que eu vou passar para você. Bom, quero ler. Certo? Muito bem. Dos 7 secretários, só um aprovou. Aí você disse, por quê? Os outros 6 aí foram procurar saber por quê. Porque o que eu propunha para poder organizar, que seria a criação de um órgão para insumo do cooperativismo no Estado, ia interferir em cada secretaria. Então, diz não, porque senão é mais uma para atrapalhar, não vai dar certo. É muito trabalho. E a gente não pode mais pensar assim, a gente tem que pensar em termos de governo e de iniciativa privada, cooperativamente, todos juntos. Não é? Geraldo, me diga um instrumento de desenvolvimento testado e que efetivamente dá o resultado de aumento de renda, de aumento de geração de postos, como os arranjos produtivos locais. Os arranjos produtivos locais, que são uma forma de cooperativa. Exatamente. Por que não investir mais em arranjos produtivos locais? Entendeu? Então, assim, eu acho que o governo, como eu estou dizendo, não é só a indústria é extremamente importante e fundamental, mas não pode ser só isso. Estou profundamente chateado com você nesse programa. Por que, Geraldo? Porque acabou o tempo, pô. Tinha tanta coisa amanhã para a gente conversar. Eu tô à sua disposição sempre. Pronto, nós vamos fazer vamos traçar esse compromisso. Vamos fazer esse povo
que forma opinião, que é o nosso público, está sempre presente em atitudes como essas aqui, em relatórios como esse. Vá me passando, vá me dizendo. Quando você não estiver presente, pode deixar que eu digo, porque digo mesmo, quando tiver um ou outro e tal, eu divulgo. E a gente vai fazendo o que é possível para que o povo alagoano diga, por que me ufano de ser alagoano? Pois é, Geraldo, eu queria agradecer mais uma vez o seu espaço, e eu acho que é isso mesmo, eu acho que como você bem falou no início do programa, tem coisas e notícias boas que a gente tem que falar para a população. Exatamente. Porque senão fica só a pauta, a grande pauta da imprensa, são sempre as notícias ruins. Sempre as ruins. Então a gente precisa estar aqui sempre falando das notícias boas para mostrar o que a gente tem feito. E dizendo assim, não acreditou não, vai lá. Vai lá. Está aberto. Acabou. Pois obrigado. É verdade. Obrigado a você, eu que agradeço, Geraldo. Obrigado a vocês também que estiveram conosco até agora. Até amanhã, se Deus quiser, com mais um bate-papo com o Geraldo Câmara. Ele mandou dizer que quer. E quando ele manda dizer que quer, o encontro está marcado. Até lá, gente.